Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui é o Isaac Viana. Eu estava meditando no que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas, a qual o apóstolo Paulo chama de médico amado. Em Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo 13, fala sobre dois discípulos que estavam ali a caminho de Emaús. Esses dois discípulos, eles falavam entre si, o versículo 14, de tudo aquilo que havia acontecido. E aí o versículo 15, aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Perceba que antes da presença de Jesus, enquanto aqueles dois discípulos caminhavam, eles falavam entre si a respeito de Jesus. Eles falavam a respeito do que havia acontecido com Jesus. O Jesus prometido, que havia sido morto, embora ressuscitado ao terceiro dia. E embora eles haviam ouvido que Jesus já não estava mais morto, e sim ressurreto, a tristeza continuava no coração desses dois discípulos, e de tantos outros, mas especificamente aqui nesse texto que eu estou lendo, que eu estou compartilhando com você, a tristeza continuava no coração deles, porque eles não acreditaram naquilo que eles ouviram a respeito da ressurreição de Cristo. O versículo 16, no versículo 15, Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24, versículo 15. O versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele, ou seja, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Obviamente Jesus sabia do que eles estavam falando e o motivo da tristeza. É engano nosso que quando Jesus pergunta alguma coisa para nós, como se ele não soubesse da situação, do que estávamos falando ou do que estamos falando, o motivo da nossa tristeza. É engano nosso. Quando Jesus ele faz a pergunta, na verdade ele só quer obter a resposta da nossa boca, mas ele sabe do que está acontecendo. Por exemplo, em João capítulo 6, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então aqui em João capítulo 6, especialmente versículo 5, fala que Jesus sabia claramente sobre o que ele ia fazer, para alimentar a multidão, embora havia um rapaz apenas com 5 pães e 2 peixinhos, de acordo com João capítulo 6, versículo 9. Voltando lá para Lucas 24, quando Jesus pergunta sobre o que eles estavam falando, na verdade, Jesus sabia de tudo.
Jesus sabe do que você fala, o motivo da sua tristeza. Por exemplo, nós podemos citar aqui, não fugindo do texto central, você sabe que quando a mulher sunamita, ela foi até o profeta Eliseu, né? Sunamita, que vem de Sunem. Eliseu estava no Monte Carmelo. Obviamente ele estava ali em consagração, se revestindo da presença de Deus. E aquela mulher, ela estava com um filho morto. O filho a qual Eliseu profetizou que ela teria, e no tempo determinado aconteceu. Ele nasceu, ele cresceu, só que ele adoeceu e veio a morrer. E ela foi em busca do profeta Eliseu, que havia profetizado. E quando Eliseu viu aquela mulher, ele viu que ela estava triste. Mas naquele dia, mesmo que Eliseu estava no Monte Carmelo e que Deus revelava para ele muitas coisas, naquele dia Deus não revelou para ele o motivo, a razão do sofrimento daquela mulher, da sunamita. Ele só percebeu com o olhar humano que ela estava triste, mas a razão do sofrimento, não. Eliseu era profeta, homem de Deus. Só que diferente de Eliseu, Jesus Cristo, o Nazareno, o profeta dos profetas, ele sabia muito bem do que aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús conversavam e a razão do sofrimento. Como eu disse já, nesta mensagem, que os discípulos continuavam tristes porque eles ainda não acreditavam de que Jesus já havia ressuscitado. E quando Jesus se aproximou daqueles dois discípulos, eles não reconheceram que era o mestre. Versículo 17, Lucas 24, 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E aí um deles respondeu, aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, Cleopas, né? É assim que está escrito na Almeida Corrigida Fiel. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha só, eles falou assim: desde que tudo isso aconteceu, hoje já é o terceiro dia. Sabe quem estava conversando com eles? O Jesus ressurreto, o Jesus que havia ressuscitado naquele dia. Eles disseram: hoje já é o terceiro dia. Mas justamente o hoje era o hoje que Jesus havia ressuscitado. Eles já tinham ouvido da ressurreição de Jesus, não conseguiam acreditar que isso de fato tinha acontecido. O que eles acreditavam é no que já havia acontecido e que se passou, que era passado, que era a morte de Jesus, já era passado. Não que a morte de Jesus é algo que não deve ser lembrado, porque na ceia nós fazemos em memória de Cristo, né? Mas eles estavam com a mente no passado, eles não estavam com a mente no presente, de que naquele dia, o hoje que eles falaram, o terceiro dia, era o dia em que Jesus já tinha
ressuscitado, já estava vivo, já não estava mais entre os mortos. É verdade, eles continuam, Lucas 24, versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele, ou seja, Jesus, lhes disse: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus entrou para ficar com eles. Até este momento em que Jesus está explicando, começando por Moisés, por todos os profetas, sobre o que se achava, sobre o que falava dele nas escrituras, até este momento eles não reconheceram que era Jesus, porque os olhos desses discípulos estavam como se estivessem fechados para não reconhecer Jesus. E quando Jesus foi convidado para entrar, ele entrou para ficar com eles. Versículo 30, João 24, 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Olha que interessante. Jesus estava caminhando com aqueles dois discípulos, e ele começou a falar das escrituras. Os corações deles ardiam, queimavam, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela queima o coração. Ela queima o coração do ouvinte. E eles pediram para que Jesus, sim, sabia que era Jesus, para que entrasse e ficasse no local ali com eles. Porque na mente daqueles dois discípulos, eles pensaram: olha, este homem entende muito bem de Bíblia, e a palavra dele trouxe uma grande consolação para o nosso coração. A palavra dele trouxe uma grande consolação para o nosso coração neste momento tão difícil. Porque Jesus morreu, nós ouvimos que ele ressuscitou, mas está difícil de acreditar. Porque o sofrimento, a morte de Jesus foi tão cruel, que mesmo essas boas notícias que vieram até os nossos ouvidos, é difícil de aceitar. Só que apareceu um homem aqui, que falou de uma forma tão poderosa, que o nosso coração se alegrou. E nós queremos que ele entre conosco para continuar confortando o nosso coração, sem saber que era Jesus que estava caminhando com eles, e quem eles estavam convidando não era um homem qualquer, era o Jesus de Nazaré. Era um homem, era o Deus que se fez homem para habitar entre nós. Era o Verbo que se fez carne.
E quando ele entrou e Jesus partiu o pão, então eles reconheceram que naquele caminho que estava junto com eles era Jesus, de fato, que não estava mais entre os mortos, que não estava mais entre os mortos, e sim ressurreto. Ou seja, eles falaram: hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, do sofrimento, da humilhação, da vergonha, da exposição que o mestre passou. Só que naquele terceiro dia, Jesus vivo, conversando com eles, e no partir do pão eles reconheceram que era Jesus, porque Jesus tinha este costume. Jesus multiplicou pães e peixe, e Jesus, ele partia o pão na presença dos discípulos. E no partir do pão aqui eles reconheceram Jesus. Saiba que esta palavra já não é mais o pão material, mas o pão da palavra de Deus. Saiba que através desta palavra você está reconhecendo hoje que é Jesus que está falando ao seu coração, que é o Mestre ressurreto que está falando com você. Mas o que eu gostaria de compartilhar com o seu coração, sabe o que é? É que quando aqueles discípulos estavam caminhando ali no caminho de Emaús, eles estavam falando sobre Jesus. E quantas das vezes nós estamos falando sobre Jesus, né? Eles estavam falando sobre Jesus. Antes de Jesus se aproximar deles, eles estavam falando sobre Jesus. E quantas das vezes nós estamos falando sobre Jesus, mas se esquecemos de falar com Jesus? Quantas das vezes nós estamos falando da palavra de Deus, mas esquecemos de falar do real autor, daqueles que inspiraram os seus instrumentos para escrever este livro? Quantas das vezes estamos falando das escrituras, mas não estamos falando não estamos falando com aquele que inspirou a escritura, as sagradas escrituras. Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é isso? Davi não somente falava desse pastor, deste Senhor, mas ele falava com este pastor, porque uma coisa é falar do pastor, e uma coisa é falar com o pastor. Uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é falar com Jesus. Que hoje você decida mais do que falar sobre Jesus, mas falar com Jesus. E o que também me chama a atenção é que quando Jesus, Lucas 24, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, ou seja, Simão Pedro. E eles, ou seja, aqueles dois discípulos, lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foram conhecido no partir do pão. Olha que maravilhoso. Versículo 35. Vamos fazer uma comparação aqui. No caminho, eles falavam o que havia acontecido com Jesus, sobre o sofrimento, sobre a morte. Versículo 21.
a parte final, desde que estas coisas aconteceram. Só que eu quero dizer para você, tem um novo acontecimento. Aconteceu alguma coisa no teu cenário, mas aconteceu uma coisa nova. Tem um novo acontecimento, tem um novo de Deus para a tua vida. Esqueça do que se passou e viva o presente. E esses dois discípulos que reconheceram Jesus no partir do pão, eles testemunharam. Lucas 24:35. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho. Eles estavam falando do que tinha acontecido, mas agora eles falaram do novo acontecimento. E como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Paz seja convosco. E para finalizar, o versículo 44, né? Jesus ele fala ali sobre... Ele começa no versículo 27, né? Voltando aqui para o 27, Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Até este momento, Jesus falava como se fosse outra pessoa, mas na verdade ele estava falando dele mesmo. A prova disso é que só no partir do pão é que eles reconheceram que era Jesus. E aí o versículo 44, quando já sabiam que de fato era Jesus, já não tinha mais dúvida. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Ou seja, antes de passar pela morte, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, de Moisés e nos profetas e nos salmos. Você sabe que existem muitos salmos considerados salmos messiânicos. Ou seja, salmos que profetizavam o que aconteceria com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E ao terceiro dia, lembra? Os dois discípulos, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Mas Jesus, quando todos já estavam sabendo que Jesus tinha ressuscitado, falou: assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Se eu não me engano, lá no livro do profeta Isaías está escrito: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. E no mesmo livro do profeta Isaías diz: não há outra rocha que eu conheça. Jesus falou: em seu nome, ou seja, no meu nome, pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês, em outras palavras, são testemunhas. Versículo 49. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Jesus está levantando as mãos à direita do Pai, ressurreto. Ele está levantando as mãos agora e está te abençoando. E abençoando o Senhor
qual é a maldição que vai prevalecer? Nenhuma. Porque contra Jacó não vale encantamento. Contra o povo de Deus não vale encantamento ou adivinhação. Jesus está levantando as suas mãos. As mãos que foram perfuradas. As mãos que foram crucificadas na cruz, no madeiro. Essas mãos estão sendo levantadas para te abençoar. Versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Para finalizar, Jesus falou, ó, vocês vão pregar o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações. Só que tem uma coisa. Vai começar por Jerusalém. E se vai começar por Jerusalém, o revestimento de poder vai cair, não é fora de Jerusalém. Vai expandir fora de Jerusalém. Mas vai cair em Jerusalém, porque vai começar por Jerusalém. Então fica em Jerusalém, porque é do alto que vai vir um revestimento de poder e vai cair em Jerusalém. Então fica em Jerusalém. E vocês vão começar por Jerusalém com esse revestimento de poder. E este revestimento de poder vai se espalhar por todas as nações. E para finalizar agora, eu disse, quantas das vezes a gente estamos falando sobre Jesus, mas não estamos falando com Jesus. Só que hoje eu vou fazer uma rápida oração. E você tem a oportunidade de falar com Jesus. Porque quantas das vezes você falou sobre Jesus? De Jesus. Você falou, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é conselheiro maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você falou dele. Que tal agora falar com ele? Vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, eu estou na tua presença neste momento. E eu quero te pedir que hoje essa pessoa entenda que esta ministração é o Senhor falando com ela. No partir do pão, aqueles discípulos reconheceram que era o Senhor. E a palavra que o Senhor falava queimava. Que esta pessoa venha reconhecer. Se até o presente momento, se até então ela não reconheceu que era Jesus que estava falando com ela no caminho, mas que no partir do pão, ou seja, que a partir deste momento ela vai falar, ela vai declarar, realmente Jesus estava falando comigo. Como Jacó lá em Gênesis 28, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E Jesus falou, e Deus falou para Jacó, naquele sonho, Gênesis 28, e eis que estou convosco. E quando Jacó acordou do sono, ele falou, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Em outras palavras, fazendo a conexão daquilo que Deus falou com Jacó no sonho, e qual foi a resposta de Jacó após acordar daquele sono que teve um sonho. Fazendo uma conexão, é como se Deus falasse para Jacó, Jacó, eu estou neste lugar, mas eu não estou apenas neste lugar, eu estou com você. Porque Jesus, ele pode estar num lugar, mas ele
pode não estar com todas as pessoas naquele lugar. Ele só pode estar com uma pessoa para quem dá lugar para ele. Então, que hoje você venha dar lugar para o Senhor. Abençoa esta pessoa, que ela venha reconhecer: Deus estava caminhando comigo. Eu estava triste, estava amargurado, desacreditado. Nada do que falava para mim mudava a minha mentalidade, a minha esperança, nada tirava a tristeza do meu coração. Só que quando eu comecei a ouvir a palavra, e começou a queimar, começou a arder, e a tristeza foi saindo, e foi saindo, e foi saindo. É como Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra limpa o pecado, limpa a tristeza. Só que mais do que tirar a tristeza, é saber que quem tirou essa tristeza era Jesus. Porque quantas pessoas dizem quando a tristeza foi embora: ah, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Mas não dá o mérito, a honra, o devido louvor a quem realmente tirou a tristeza. Quem está tirando essa tristeza do seu coração é Jesus, o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Está escrito lá no Salmo 24. O Rei da Glória é Jesus. Amém? Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Isaac Vianda.